Olá, turma. Meu nome é Valério, eu sou tutor da disciplina de dança e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o texto O Descompasso da Educação Física e da Dança, da autora Márcia Morandi Strazacapa. E o texto vai falar sobre... Ele é dividido sobre 3 pontos. Ele tem uma introdução, ele vai passar depois por uma parte onde vai falar sobre a inserção da dança no contexto da educação física, e depois ele vai trabalhar a dança versus a educação física. E a gente pode aí começar a discutir, né, algumas questões que circundam ou que vão apontar para que a dança, né, ela vai estar como conteúdo da arte e da educação física. E seria interessante que o texto traz 2 questões no início da introdução e que elas podem perpassar pelo estudo, uma boa parte desse texto, para você compreender melhor, tentando responder essas questões, que seria: por que um mesmo saber estaria entre 2 áreas distintas, artes e educação física? E será que possuem enfoques semelhantes, né, ao aplicar a dança? Tem 4 questionamentos, inicialmente, que um deles é que a dança na escola, sob a responsabilidade da educação física, e com enfoque maior na diversão e entretenimento do que o artístico expressivo, como é reconhecido pela dança, que existem conflitos entre a dança e a educação física, né? Você pode ver aí que tem essa discussão no próprio CONFEF, e a atuação dos licenciados em dança, né, e a sua identificação, né, enquanto atuantes na área de dança, geralmente autônoma, ligada ao fundamento do campo artístico, e que existe é importante percorrer, né, os caminhos da interseção da dança e da educação física para a gente compreender as suas relações, né, na inserção da dança enquanto conteúdo na escola, né? Essa é a primeira parte do texto. Vamos pensar então aí no texto como essa última questão, que é a interseção da dança com o conteúdo na escola. Que, antes de qualquer coisa, é importante entender, na aula de História de Educação Física, vocês já devem ter visto isso, que a educação física, ela não surge nem como educação física, nem como dança, enquanto conteúdo. Ela surge, na verdade, enquanto ginástica, né? A prática da ginástica nas escolas, né, como um modelo de educação corporal, né, como intervenção de um modo de ser e viver dos indivíduos, né, vai pensar aí como prática popular, tradicional, artística e os seus fundâmbulos, né? E aí você vai ter a ginástica tradicional, né, que era simplesmente aquela como entretenimento e simples espetáculo, e a moderna, que vai ser da utilidade do gesto, da anatomia, da mecânica, enquanto conteúdo que vai fazer o processo higiênico, eugênico, né, a questão da postura, né? E aí você vai ter aí, como exemplo, a ginástica enquanto danças píricas, guerreiras de origem dórica, né, que a gente não pode deixar de fora, que é composta dentro da obra de Amorros. As danças da sociedade vão ficar a cargo dos alunos, e as danças cênicas e teatrais, né, eram rejeitadas por pertencerem ao funambulismo, né, e à exibição, que é uma ausência de utilidade dentro do universo escolar, né, porque era simplesmente um espetáculo. E aí você tem aí a dança do método francês. E você vai ter aí a Soares, né, em 2002, criticando esse método francês porque ressalta o caráter espetacular da ginástica de Amorro sob o controle do uso do corpo e de um saber científico institucionalizado, né, comprovado e controlado, que toma conta da ginástica, né, e por isso só da ginástica enquanto conteúdo escolar, né. E você vai ter aí também o Georges Demeny, que ele vai se dedicar à ginástica escolar na necessidade de motivação como prazer para estimular a prática, e não simplesmente como técnica para melhoria e ampliação dos gestos motores e dos processos eugênico e higiênico, e vai extrair aí uns caráteres, esse caráter manual dos exercícios, para utilizar aí aspectos incluindo aí questões ligadas à dança, à música, como linguagem para a ginástica.
E aí você vai ter as danças gímnicas, que associa elementos ginásticos a coreográficos e acompanhamento musical, e alegria e prazer, que não constitui o objetivo dos exercícios anteriormente da ginástica, passam a estar presentes e, né, e passa também a ter valor na ciência dentro da ginástica, né, na aula. E aí você vai ter aí no século XIX até o início do século XX, nas escolas, nos conteúdos, você não tem danças propriamente ditas, porque elas são desprovidas do seu caráter expressivo e do contexto histórico-cultural, né? Elas são transformadas, a dança vai ser transformada em mero exercício físico, sequência de movimentos, né, com o objetivo de adequar o corpo a necessidades vigentes, né, dentro desses padrões ginásticos. E aí você tem as danças que vão organizar o século XX, que vai incluir o canto na ginástica, para desenvolver a voz, ativar movimentos como movimentos respiratórios, e dentro do seu caráter expressivo é meio que esquecido, mas porque visa uma educação corporal, né? Você tem as folk dances, que são as práticas de ginástica de ensino primário, né, com enfoque na diversão, é mais lúdico, né, e inicia o estudo da ginástica. E aí você tem essa ruptura em 1940, que aí você passa a ter o domínio de uma educação física escolar voltada para o desporto. E aí não só a ginástica, mas o início de uma construção de ideais de aulas de dança e os jogos e as brincadeiras da infância, e que poderiam estar sendo trabalhadas também na pré-adolescência e na adolescência, passam a ter um lugar secundário das aulas de educação física. E aí você tem aí uma dança no final do século XX, que pertencia aos conteúdos da ginástica, né, e estava se organizando enquanto cultura corporal do movimento, né. Ela vai ser organizada e você vê aí na segunda metade do século XX uma estrutura de aulas de educação física em obras que vai discutir conteúdos para além da ginástica do século XIX, início do século XX, e dos desportos que predominaram, né, a formação do profissional de educação física escolar aí do meio para o final do século XX. E aí você vai ter obras importantes como o Coletivo de Autores, de 1992, que vai falar sobre a dança como linguagem social, que permite transmissão de sentimentos e emoções em diversos aspectos da vida do ser humano, né, que o corpo ele vai se fazer como suporte de comunicação, que a dança ela pode ser transmitida na escola, né, que ela se inicia enquanto expressão espontânea, né, dentro do que os alunos trazem enquanto da cultura do seu movimento, até ela se tornar uma dança formal, né, os estilos de dança que a gente conhece hoje dentro da contemporaneidade. E também você vai ver aí, dentro do PCN, que são feitos em 1997, se não me engano, 5 anos depois da produção do texto coletivo de autores, que ele vai falar também aí sobre a dança, né, que uma vez que a gente está discutindo sobre a dança, o foco em atividades rítmicas expressivas, né, ainda mesmo que entendido como cultura corporal, a dança ela aparece como atividade rítmica, né, junto com brincadeiras cantadas, expressão e comunicação de gestos, né, os estímulos e questões referentes ao movimento corporal. E aí explica o documento, ele menciona que deve ser, aí tem 2 documentos, o 7 da educação física e o 6 que vai falar sobre a arte e que vai tratar a dança como como conteúdo como a dança como conteúdo da área da arte. E a proposição da autora, nesse sentido mais amplo, é que a educação física, nesse momento, ela sofre aí nos currículos por ser uma disciplina entendida como uma de segunda importância, assim como a artes, né? Então você vai ter aí educação física, artes, algumas disciplinas da área de linguagem corporal, linguagens e linguagem corporal, né? Linguagem artística, a linguagem expressiva e comunicativa, elas vão ficando em segunda instância. Vão dando, na área de linguagem, vai dando a atenção à língua portuguesa, as outras línguas estrangeiras, seus códigos, né, a outros componentes das linguagens, enquanto a dança, que é enquanto um conteúdo da educação física, e enquanto um conteúdo da área de artes, em seus processos, vão ficando em segundo plano, dentro da formação aí do corpo docente nas escolas. E aí o que se refere à dança, né, a dança na educação física, acontece o mesmo
pois vai ficando à deriva em relação aos demais conhecimentos da educação física que passam a ser priorizados, principalmente a educação física desportiva, como eu havia alegado anteriormente. E aí, nós vamos ter aí, oriundo desse método de ensino musical, né, a Emily Jacques Dalcroze, ela vai trabalhar a questão do rítmico e da eurrítmica. E sendo que a eurrítmica é a utilização do corpo na aprendizagem do ritmo. E ela vai contribuir na aceitação dessa disciplina pelo gênero masculino, que foi deixado de lado. Quando lá nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, é construído uma formação das escolas de dança para meninas, com métodos ginásticos, métodos de dança, métodos de dança, de estrutura de organização de dança para meninas. E a inserção dessa dança no currículo da educação física escolar, através desse texto você vai perceber que a conclusão que a gente pode trazer sobre a inserção da dança no currículo da educação física escolar é porque, na maioria das vezes, essa educação física ela não apresenta subsídios. Essa educação física na formação do profissional que vai ser professor e educador de educação física escolar dos conteúdos da cultura corporal do movimento, entre eles a dança. Ele não tem subsídios na sua formação para atuar na dança, ainda que esse conteúdo esteja no seu currículo, enquanto obrigação de formação dos seus alunos e das suas alunas nas escolas. E da mesma forma, ainda que a preparação física faça parte da formação do graduando de dança na artes, dança enquanto graduação, enquanto expressão em arte, ele também não está apto para ser um profissional de educação física escolar. E aí nós temos esse descompasso entre dança e educação física. E aí a gente vai ter alguns equívocos, que o texto vai deixar bem claro, que a gente tem que perceber isso na leitura, que é tentar obrigar filiação de profissionais formados em dança dentro do Conselho de Educação Física. Um outro equívoco, também considerar e incluir a dança como mera atividade física. E a gente vai ter vários argumentos, né, que o texto vai construir e apresentar nessa sua leitura. E aí você pode perceber que existem várias interfaces. Você vai ter a dança e a educação física como corpo e movimento humano, o que não lhes concede o direito de subjugar uma da outra. E elas podem se relacionar de maneira interdisciplinar, respeitando e conhecendo muito bem suas singularidades e competências dentro da prática escolar, tanto a educação física desenvolvendo conteúdos ligados à dança, quanto a dança mesmo, enquanto disciplina, sendo desenvolvida em ambientes escolares. Que a dança, né, em espaços não formais de educação são reconhecidos como lei, como cursos livres, né, e o CONFEF vai perceber também que existe um discurso científico, né, político e reacionário se impondo sobre o olhar artístico, né, da execução do conteúdo de dança. Os bailarinos eles têm a opção, né, de cursarem universidades em dança para ampliar o seu campo, e cita dos 15 cursos existentes no período, né, dentro da nossa atualidade, ainda a pós-graduação da área. E no campo artístico ele ressalta sobre inúmeros profissionais renomados que foram formados através da tradição oral e que não podem ser desqualificados também, enquanto profissionais que podem atuar dentro do curso de dança. E aí nós vamos ter aí, dentro da classificação brasileira das ocupações, né, da CBO de 2002, nós vamos ter a família artistas da dança, que é o assistente de coreografia, o bailarino, que vai ser o criador ou intérprete, o dançarino coreógrafo bailarino, e o bailarino coreógrafo, o dramaturgo da dança, o ensaiador de dança e o professor de dança. E que sobre essa formação e experiência não é necessário a escolaridade formal, mas o ensino superior é uma tendência para a classe de dança. Para o exercício da função é necessário pelo menos 5 anos de experiência em dança. E a atuação como professor de dança passa pela aprendizagem do ofício e só pode ser feita por um artista de dança.
E o professor de dança no ensino superior, ele pertence a outra família, que é o professor de artes ou de educação física no ensino superior, podendo ter cursos superiores de danças que são regulados pelo Conselho Federal de Educação e aprovados pelo MEC, assim como outros cursos que podem ser ministrados voltados para as escolas e regulamentados pelas secretarias estaduais e municipais. No caso dos cursos livres, eles se legitimam no ambiente da própria classe. E aí temos os conselhos que não foram aprovados pela classe de dança, pois fazem parte de um corporativismo, acho que essa é a melhor palavra, que na maioria das vezes ele não consegue delinear o real profissional. E ainda temos o Movimento Nacional contra a Regulação da Profissão da Educação Física, respaldado pelo CBCE. Como se a educação física, a profissão de educação física, para poder trabalhar conteúdos, ginástica, esportes, lutas, conhecimento do seu corpo e a dança. E aí, essas qualificações rápidas também, que vão aparecer pelo CONFEF, elas vão dar a profissionais leigos, né, o discurso da qualidade. E aí a questão é, o discurso da qualidade, ele vai ser trocado por cursos rápidos de qualificação? Né, de qualidade na área de dança. E o amplo número de academias que soltou aos olhos do CONFEF, mas a categoria reagiu? Ou organizou fóruns de danças que discutiam a questão, né, sobre a quantidade de academias que são construídas através do Conselho de Dança. E vocês, no decorrer dessa disciplina, vocês vão ter várias outras experiências na área de dança que vão ser apresentadas dentro dessa disciplina. E uma delas que eu queria que vocês soubessem que existe, que é uma disciplina dentro da educação física da UFJF, né, ministrada pelo professor Neil, que ela é conhecida como Fundamentos das Danças de Salão. Ela foi organizada recentemente na formação de professores e professoras e ela trouxe com ela a formação e o conhecimento específico da dança de salão enquanto disciplina, com o meio de formar, né, os professores, futuros professores e professoras, sejam elas do bacharelado ou dentro das escolas públicas, na licenciatura, uma das manifestações da dança enquanto arte, cultura e movimento, que seria a dança de salão. Eu queria que vocês soubessem que existem disciplinas que ampliam e trazem a formação como essa, e que não está escrito no texto, mas que vão, ao longo da formação de vocês, poder caracterizar a formação ao longo do texto.